Eu vou mostrar aqui o documentário do Stephen Hawking, A Dimensão das Coisas, falando do tamanho proporcional entre Terra, Sol e Lua. Eu vou colocar um finalzinho aqui para rodar. Bom, esta é a Terra e aquele é o Sol. O Sol tem quase 110 vezes o diâmetro da Terra. Para descobrir isso, eu vou falar posteriormente de um desenho feito pela ciência, né? Muito comum pela ciência. Eu vou apresentar a seguir, ok? Eu vou apresentar a seguir uma noite qualquer, em uma época qualquer, e vou utilizar este desenho como exemplo. Esse desenho foi o melhor que eu achei na internet, representando o Sol, a Lua e a Terra. E eu vou usar a Lua como se fosse a Terra. Porque eu não achei um desenho explicativo, né, melhor. Então, a seguir, eu vou explicar à noite como ela aconteceria. Eu vou apresentar aqui um desenho feito pela ciência, muito comum, né? É muito conhecido. Aqui apresentando Sol, Terra e Lua. E o Sol é fora de escala, né? Ele aparece aqui num tamanho relativamente menor, mas apresentando o eclipse solar. Então, vocês podem observar que dos dois pontos do Sol aqui convergem raios para a Terra no eclipse solar. Então, você pode observar aqui que eu vou colocar então a Terra aqui no local, para vocês entenderem. Então, aqui na parte posterior aqui, que seria a noite na Terra, esses raios aqui, esse raio que é a umbra e a penumbra. E tem aqui os raios do Sol que incidem diretamente. Então, se eu estiver neste ponto aqui da Terra, eu vou ver esta penumbra enorme, e vou ver este raio luminoso aqui. E, no entanto, isso não ocorre. Se eu estiver aqui em outra posição, mais um pouquinho mais ao centro da Terra, aqui eu veria essa parte de penumbra na noite, né? Enquanto fosse o horário noturno, e, no entanto, eu não vejo. Para eu estar na zona tropical da Terra, aqui, como é o Brasil. E, no entanto, isso não ocorre. Um sol imenso, teria que acentuar isto ainda mais. E, no entanto, isso não ocorre. Lembrando que este Sol aqui, ele não está em escala. O Sol, para o modelo, é 109 vezes maior que a Terra. E aqui eles estão quase do mesmo tamanho. E, no entanto, faz essa penumbra, faz essa umbra e essa outra penumbra. E aqui seriam os raios diretos do Sol, já que o Sol também emite raios divergentes. Então, eu aqui, neste ponto aqui da Terra, eu veria penumbra, eu veria umbra à noite, né? Uma noite comum, uma noite qualquer. Eu veria também a faixa luminosa do Sol. E lembrando que no modelo isso seria muito mais atenuada, porque o Sol é 109 vezes maior que a Terra.
Então, essa umbra aqui seria muito pequena. Então, na realidade, teríamos uma noite muito curtinha, mesmo aqui na faixa do Equador, onde nós estamos. Evidentemente que eu vejo 180 graus de céu. Sempre eu verei 180 graus de céu. Já que eu estou num planeta esférico, eu tenho esta visão normal do qualquer dia ou qualquer noite. E no caso específico aqui eu estou falando da noite, do céu noturno. Então, esta parte que tem sol, esta parte tem sol e esta parte aqui tem noite. Aqui penumbra, aqui penumbra. Estou falando exatamente disto. Tudo que eu disse foi em relação à noite. Uma noite normal, de um dia, né? Normal, como acontece todas as noites. E eu usei, por acaso, um desenho de eclipse para exemplificar. Que, né, todos sabemos, né, que a noite ocorre quando a Terra rotaciona e fica a parte contrária voltada ao Sol. Então é isto. Tudo que foi dito foi com relação à noite e não a eclipse. O Vector fez esse vídeo há algum tempo e colabora com o que estou falando agora. A parte da noite teria uma faixa enorme de penumbra. E, no entanto, nós não vemos isso. À noite seria somente isto aqui. E agora eu vou mostrar esse desenho aqui para complementar o que já foi dito antes, com a coroa solar em evidência, né? Com a coroa solar em evidência, e que esses raios aqui é que farão aquilo que eu demonstrei anteriormente. Estes raios aqui farão aquele clarão que eu disse. Então, é isto e podem me contestar.